começar agora o primeiro episódio do Steel TV, o podcast feito para você que quer saber tudo sobre o mundo da construção a seco. Aqui no Steel TV nós vamos falar dos mais diversos níveis da construção a seco, desde o início da fabricação até o consumidor final. E claro, para isso a gente trouxe aqui hoje um convidado muito especial. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a participar com a gente desse podcast. Então já se inscreve no canal, deixe seu comentário e fala pra gente o que você vai achar do nosso conteúdo. Eu vou começar aqui apresentando os nossos convidados pelo idealizador desse projeto, Rafael Bisinotto, que é especialista nessa área. Boa noite, Rafael. Boa noite, como é que tá? Tudo bom? Sim, especialista a gente tá tentando ser, não firmou, mas tá indo bem, graças a Deus. Trabalhamos com steel frame há quase 20 anos. Nessa trajetória conhecemos o Fábio, desse longo trajeto a gente está participando aí de obras, agora nesse novo projeto da Steel TV, para tentar trazer o montador, aquele consultor final, para tirar aquelas dúvidas, para tentar sanar todas as dúvidas possíveis para aquele consultor final, para o montador, para o engenheiro, para o arquiteto. Estamos aqui para isso. Estamos aqui também com o nosso ilustre convidado, Fábio Din, ele que faz parte do conselho da ABSEM, que é a Associação Brasileira de Construção Metálica, e o CEO da Plaquelux, que é uma empresa de fabricação de materiais de construção a seco. Boa noite, Fábio, é um prazer receber você aqui no nosso primeiro episódio do Steel TV. Muito obrigado, Malu, pelo convite, a você, o Rafael, e parabéns pela iniciativa aí, né, de criar o canal e para tentar democratizar aí a informação e ajudar o nosso mercado a crescer mais ainda. Então, Rafael, para começar, conta pra gente então como foi que você conheceu o Fábio dentro desse mercado. Você já tinha comentado comigo que conhece ele já tem um tempo, não é isso mesmo? Isso aí. O primeiro contato com o Fábio foi quando ele estava na USG. Exatamente, correto, exatamente. A gente teve uma obra aqui em Goiânia, 100% no drywall. Ele apresentou o projeto da USG, que é uma indústria americana, que eu conhecia essa indústria nos Estados Unidos, então sabia a qualidade que era o produto e nos aproximamos. Desde então, a gente sempre, todos os projetos que eu participava, o Fábio estava presente, isso aí. Creio que foi em 2010, 2014 foi. Aí fizemos 10 anos já. Fizemos as casas também de steel frame, usando a Duroc, sim. Importamos esses produtos. Foi essa média 2013, essa média mesmo, essa faixa, né, de tempo. Já tem um bom tempo, né? Já tem uma história então, né? Sim. Fábio, você fala pra gente um pouquinho da sua história, de como você iniciou nesse mercado de construção a seco. Legal, Malu. Olha, eu comecei em 1997, né? Aliás, foi meu primeiro emprego. Eu já comecei trabalhando na indústria que fabricava componentes para o mercado da construção a seco, né? E depois disso, a gente brinca que foi o bichinho que picou a gente e depois nunca mais saí do setor, né? E, obviamente, lá há 27 anos atrás, falava-se muito menos do que se fala hoje, né? Eu fico imaginando os que foram os desbravadores desse mercado aqui no Brasil, porque você pega, por exemplo, o drywall, ele desembarcou no Brasil na década de 70, né? Então, você imagina os profissionais da época para apresentar essa tecnologia para o mercado que é até hoje, né? Essencialmente tem preferência pela construção pesada, né? Pela alvenaria, né? Enfim. E ali então foi que eu comecei a tomar o primeiro contato ali com o que era a construção a seco, né? Então em 1997, né? Já tem um tempinho então, né? 27 anos. É isso aí. Tá. Fábio, a gente sabe que você viaja muito pelo Brasil, né? Conta pra gente pela sua vivência, pela sua experiência nessas regiões. Ainda existe resistência dessa nova tecnologia dos produtos em relação à construção tradicional? Sim, Malu, eu ainda percebo, né? Eu realmente ando bastante aí pelo país, né? Visitando clientes da Plaquelux, né? Geralmente são instaladores ou então distribuidores, né? Então a gente escuta muito os clientes, né? Para entender as dificuldades, as dores que eles estão passando ali no dia a dia do mercado. E eles comentam ainda, né, que o pessoal ainda tem uma certa, não sei se é um preconceito, né, mas ainda olham com uma certa com um certo receio essas tecnologias, por serem leves, por serem rápidas, acabam associando a uma certa fragilidade. Aí eu acho que é muito mais caro, né? Então nós temos sim ainda algumas barreiras para romper aí Brasil afora, né?
Mas isso já está caindo, a gente vai comentar um pouquinho. Né? Isso aí, quando eu comecei a trajetória aqui em Goiânia também, foi em 2008 que eu comecei o drywall, principalmente com steel, casalando as casas com os verticais no drywall. A resistência era gigantesca, né? Hoje já melhorou, foi essa parte dos clientes resistir à casa de steel. Hoje o cliente procura. Hoje o cliente já está com muita informação, né? Quando você puxa informação e vê que o steel frame, tudo que o steel frame entrega para o cliente, ele já vai atrás. Tem muita dor, né, na alvenaria também. A gente tem dito que o mercado ele vai fazer essa conversão da construção tradicional para a construção mais inteligente, ou pelo amor ou pela dor, né? Então, o amor seria, eu quero uma obra mais sustentável, uma obra, né, ecologicamente responsável, então eu quero mudar, né? E pela dor, a falta de mão de obra, por exemplo, aumento do custo de transporte, aumento do custo dos materiais tradicionais, né? Então, assim, isso vai acontecer, é um caminho sem volta, né? Enfim. A incerteza também de você começar uma obra e terminar ela com um custo específico, hoje você não consegue ter isso na alvenaria no sistema tradicional. Com steel a gente consegue calcular até o parafuso que vai ser usado nessa casa, a gente consegue usar. Então, a gente consegue mensurar, né, esses parafusos. Então, é um sistema que você começa e termina sabendo o custo da sua obra. Isso é muito bacana, né? Essa que a gente chama de fidelidade orçamentária, né? Coisa que no tradicional a gente sabe que não existe, né? Depende da mão do pedreiro, né? Exatamente. Se o pedreiro tiver a mão pesada, vai mais saco de cimento. Se tiver, aí fica um pouco complicado. E a questão da capacitação? Hoje em dia a gente já tem os profissionais capacitados suficiente ou ainda falta mão de obra nessa área? É uma ótima pergunta, né? Acho que todos os setores da economia hoje passam um pouco por esse problema de falta de mão de obra, né? E o nosso não é diferente, né? Sim. Então, sim, tem falta de gente tanto para fazer a montagem, quanto gente na área de planejamento, que seriam os profissionais que fazem o projeto desse tipo de construção, né? Então, nós temos que formar muita gente ainda nessa parte do planejamento, que é um pouco mais, é um processo de aprendizado um pouco mais longo e complexo, que envolve aprendizado com cálculo, né? São disciplinas mais elaboradas. Na parte da montagem, você consegue formar profissionais um pouco mais rápido. Então, você tem já o Senai, né, em alguns lugares do país, formando montadores para o drywall ou para o light steel frame, né? Então, isso é bacana. Esses institutos conseguem formar em grande escala mão de obra no país, né? Então, eu acho que isso já está sendo feito. Um ponto muito importante, aí voltando a falar dos profissionais que projetam, né? Não existe ainda nenhum nas faculdades brasileiras, nos cursos de arquitetura e engenharia, não existe uma disciplina para falar de construção específica. Olha, interessante. Então isso é um gargalo, né? As universidades precisam urgentemente a colocar isso nos cursos. Atualizar, né? Essa grade. Sim. Exato. Porque senão você não forma um profissional. Ele mais ou menos hoje comenta um pouco dessas tecnologias, mas ele aprende a calcular concreto, aço pesado, né? E não a nossa tecnologia. Então isso é um gargalo que a gente precisa resolver, né? Senão o mercado vai crescer. Está crescendo muito já, mas ele podia crescer mais rápido e com mais qualidade. E um dos pontos também que eu estou observando em termos da alvenaria com steel frame, que os pedreiros não tá tendo, ou fazendo um filho virar pedreiro, um primo virar pedreiro, não está tendo isso mais. Sim. Parece que interrompeu esse ciclo que passava de pai para filho, todo mundo queria ser um pedreiro profissional. Hoje não. Hoje o pedreiro interrompeu esse ciclo. Então, e cresceu muito essa parte está crescendo muito essa parte da mão de obra do drywall e steel frame. Por quê? É uma mão de obra que é mais limpa, você chega em casa mais limpo, você chega em casa menos com esforço físico que um servente pedreiro convencional. Então, assim, tem muito a aprender. E essa mão de obra desse servente, vamos dizer assim, desse ajudante, precisa aproximar mais das lojas, aproximar mais da indústria, da internet, para aprender e vir para esse mercado, porque está precisando de muito profissionais. Muito. Sim. Essa questão da mão de obra do tradicional, né? Bacana você ter citado isso, porque já tem dados estatísticos que mostram que a idade média do trabalhador da construção tradicional já está em 42 anos. Então,
não estamos formando mais pedreiros. É isso. O jovem não quer mais Não saber quer. desse tipo de trabalho. Ele quer o quê? Ele quer trabalhar com tecnologia, né? E é o que a gente oferece. No nosso mercado tem esse apelo, né? Então, Sim. E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre capacitação e vem muito de encontro com o que você citou e essa próxima pergunta. Você acha importante que as empresas que dominam essa tecnologia, elas criem um braço de ensino para formar esse tipo de profissional? sem dúvida, Malu. Nós na Plaquilux temos essa preocupação, né? Aliás, um dos pilares da empresa é a educação. Sim. Então, a gente tem como princípio aquilo que a gente aprende, né? Então, aquilo que a gente desenvolve em termos de tecnologia, aquilo que a gente viaja para outros países para buscar benchmark, a gente não guarda só para nós, a gente quer transmitir, porque é assim que você desenvolve o mercado. Então, a gente tem, com regularidade, a gente faz cursos, por exemplo, no país inteiro, né? Lá dentro das nossas fábricas também, né? A gente convida lá as pessoas para formar esses profissionais aqui, principalmente montadores, né? Aí, né, o nosso foco é muito esse. Então, a gente ensina o profissional a ler o projeto e saber montar, né? Então, mas agora precisa também começar a formar de novo o cara que projeta, né? Esse profissional. Muito importante. E não só a Plaquilux, mas as grandes empresas do nosso setor, né, também têm essa preocupação e fazem esses cursos, né? Sim. Então, Então já existe isso, né? Já existe. Já está bem consolidado, então, esses treinamentos. eu acho que o mercado tá maduro nesse sentido, né? E mesmo os nossos concorrentes, né, tem essa visão de que a gente precisa, nesse ponto de educação, a gente precisa se unir. Não há uma disputa aqui, né? Nós precisamos educar para formar mais mercado e assim todo mundo ganha. Sim, verdade. Concordo. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é a hora de vender o peixe. Por que o cliente, então, ele deve escolher esse tipo de sistema construtivo a seco ao invés da construção tradicional, né, digamos assim? O Rafael vai poder também ajudar a responder, né? Quer falar primeiro? Não, você pode. Entendi. Tem muitas vantagens, é que eu estava dizendo, né? A obra em drywall, light steel frame, enfim, né? Acho que é bom até esclarecer isso para quem não conhece muito bem a tecnologia. A gente uma hora fala drywall, outra hora fala light steel frame. Primeiro que esses nomes foram os nomes que foram adotados nas normas brasileiras. Então, por exemplo, é algo ainda novo para as pessoas, mas não é tão novo assim para nós que estamos no mercado, né? Por exemplo, você pega o drywall, ele já está normatizado no país já há mais de 20 anos, né? O light steel frame já há mais de 3 anos. Então são sistemas que já estão normalizados no país. E as normas chamam norma de drywall e norma de light steel frame, né? Então, quando você olha para essas tecnologias, elas oferecem mais velocidade na execução, né? Então não adianta, tudo que você fala que é mais rápido vai te trazer benefício, né? De economia de tempo, menos risco trabalhista. Se você é um empreendedor, um investidor, você vai querer entregar mais rápido o seu empreendimento para poder ter o payback, né? Poder ter o retorno do investimento. Uma loja, um shopping, né? Estou construindo a minha casa. É óbvio, você quer usufruir do seu bem, então você quer que a obra fique pronta mais rápido. Então, acho que a velocidade é um dos grandes fatores que diferenciam o light steel frame ou drywall da alvenaria, né? Sim. A questão da leveza, né? Um material que minimamente é 10 vezes mais leve do que a alvenaria. Sim. Então, obviamente, você pode economizar, inclusive na fundação, né? Se você fizer um bom estudo, se o solo permitir, você pode economizar na fundação do terreno, né? A questão da fidelidade orçamentária que o Rafael comentou. Então, você começa a tua obra, você sabe exatamente quanto você vai gastar, do princípio ao fim. Diferente do tradicional que você orça em 1 e custa 3. Sem surpresas na obra. Exato, não tem desperdício, né? Você diminui muito a questão de risco de acidente de trabalho, né? Porque uma mão de obra mais capacitada, os materiais são mais leves, mais simples de você trabalhar, né? E talvez ali por final eu citaria também a parte de desempenho. É um tipo de construção que ele é muito mais tem muito mais desempenho de isolamento térmico, né? Então você pega um lugar de quente, né? Como aqui em Goiânia. Então é uma construção que ela de fato ela isola o calor para dentro da edificação. Então mesmo que você tenha que colocar o ar condicionado, você tem uma troca térmica menor, você diminui a capacidade do ar, gera o quê? Economia de energia e de dinheiro. É dinheiro no seu bolso, né? É obra que tem desempenho acústico. Até para quem tem problemas respiratórios, já tem estudos que comprovam que como é uma obra
é um sistema que transpira, né? Ele troca vapor, você tem menos incidência de formação de mofo, bactéria, né? nas paredes. Ou seja, quem tem problema de rinite, sinusite, essas coisas, é uma obra mais saudável, inclusive. Já tem estudos comprovando isso. Então, é muita vantagem em relação à alvenaria, né? Sim, nós moramos no steel frame, né? Lá na chácara já. Eu até brinco com a minha esposa, falo assim, vem cá pra você ver agora, vem cá conhecer o steel. Muito calor lá fora, quando a gente entra no quarto, tá aquele ambiente fresco, sabe? Aí eu até comento, vem cá, vamos conhecer o steel, tanto que é mais favorável a gente ter uma obra de steel. E voltando, até lembrei de uma história aqui de um cliente nosso, que ele fazia uns bangalôs de um grupo grande de Pirinópolis, que tem uma pousada grande de Pirinópolis, bem conceituada. Eles faziam tudo na alvenaria convencional. Quando ele conheceu o steel frame, ele conseguiu reduzir o tempo do bangalô estar pronto, para o tempo de alvenaria, de 70%. Então, assim, a hora que a gente começava a executar o bangalô, ele já vendia os bangalô para aluguéis, né? Sim. Então, assim, no período que a alvenaria proporcionava para ele já conseguia pegar o payback todinho do bangalô. Então, assim, para investidor, o steel frame é um sistema construtivo que adapta bem. Sim. Então, como eu estava comentando, a conversão, né, a migração da obra tradicional para o light steel frame, ela vai acontecer por alguns fatores, né? Depende da região, né? Então, vou dar um exemplo aqui, só para a gente seguir com o assunto. Fernando de Noronha. A gente tem vendido muito material para Fernando de Noronha. Você fala, pô, rapaz, por que estão construindo em light steel frame em Fernando de Noronha, na ilha, né? Porque você imagina você transportar cimento, areia, tijolo, pedra para uma ilha. Quanto custa isso, né? Além da questão do transporte, né, economia do transporte, os materiais do steel frame são mais leves, né? Você transporta com menos recurso, né, com menos esforço. E ainda tem a questão do impacto ambiental, porque você não tem desperdício. O que você está mandando para a obra é de fato aquilo que vai ser usado e não vai te gerar resíduo, né? Entulho. Né? Muitos, né? Exato. Então, beleza, isso é uma situação particular a Fernando de Noronha. Então, por quê? Pela leveza, né? Pelo impacto ambiental. Mas tem lugar no interior aqui de Goiás ou em Minas Gerais que não tem mão de obra, não tem pedreiro para fazer. Então, naturalmente, as construtoras, os incorporadores vão partir para sistemas construtivos mais racionalizados, mais industrializados, porque depende menos da mão de obra. Um outro exemplo clássico é a obra que a gente está executando lá em Luiz Duarte. A gente conseguiu transportar 12 casas de uma vez só na carreta. Então, uma 32 toneladas na carreta, a gente conseguiu transportar 12 casas. Então, eu acho que o fator frete, o transporte, seria um fator interessante também a gente citar. Exato. Então, os benefícios são inúmeros, né? Muitos. E hoje em dia a gente já tem vários projetos grandes no mercado, né? Tanto corporativo quanto residencial. Shoppings, escolas, hospitais, e utilizam esse material. Conta pra gente, por favor, um case de sucesso que você tenha participado aqui no Brasil. Malu, em toda essa minha trajetória de muitos anos aí, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos bacanas, né? E o que mexe mais com a gente é quando envolve a parte de saúde, né? Hospitais, né? Nesse momento, por exemplo, no Brasil estão sendo feitas muitas unidades básicas de saúde com light steel frame, né? As prefeituras estão lá com uma verba gordinha. Já vem na licitação, já tudo no steel. Exatamente, já viram que precisam entregar rápido, então que a alternativa é o light steel frame, né? E pelo fato de estar normatizado, estar bem resolvido, ter uma cadeia produtiva forte, é o sistema que está, talvez que mais, de sistema industrializado que mais está crescendo no país. Você tem outras coisas que estão surgindo, mas o steel frame, por estar bem organizado, é ele que está puxando a frente, né? Mas, enfim, então, hospitais, escolas, né, também estão sendo feitas, né? Vai ser difícil citar um projeto grande assim. Eu vou falar o que me veio na cabeça aqui, não tem a ver com esses dois que eu comentei de saúde e tal, mas a gente participou de uma obra há 3 anos atrás, lá no interior da Paraíba, que eram alojamentos e armazéns dentro de uma usina eólica. Uma cidade chamada Santa Luzia. Sim. Então foram 3 grandes prédios, foram feitos todinhos de light steel frame, pela questão do transporte e pela questão da sustentabilidade. Porque você imagina, a empresa que estava investindo na construção é uma empresa que tem parques eólicos, que produz energia limpa. E eles falaram assim, não faz o menor sentido a gente construir aqui com qualquer outra coisa que vá gerar resíduos, desperdícios. Né? Então,
apesar dos projetos de hospitais, escolas que a gente participa, a gente tem mexe com o nosso propósito, está alinhado com o nosso propósito, né? Mas essa é uma obra que me vem à cabeça aí, que foi bem bacana, porque é bem peculiar também, né? Então, E eu tenho uma também de execução nossa, que a gente prestou serviço foi para a Comperge. Comperge. A obra lá da refinaria da Petrobras, que foi 58 mil metros quadrados, foi 2 anos de obra, tudo no estilo. Foi uma obra bacana que eu participei na execução. O difícil, só para concluir, o difícil é você achar hoje no país algum tipo de obra que já não tenha sido feito com essa tecnologia. Então você tem desde casas de interesse social, né, passando por escolas, hospitais, creches, até grandes shoppings, né, áreas industriais, né, para Petrobras, tem obra no meio da selva da Amazônia, né? Alcoa lá, a gente fez lá na Juriti. Alcoa, participei né? dessa obra. Então tem de tudo no país inteiro, né? Legal, Fábio. Falando agora um pouquinho sobre a parte da execução, explica pra gente a diferença entre perfis engenheirados e o stick. Legal. É um tema também que o pessoal tem bastante dúvida, quem é o profissional da área, né? Vou explicar um pouquinho, depois o Rafa pode complementar. Quando a gente fala perfis comerciais ou perfis sticks, a gente está se referindo aos perfis quando eles são fornecidos para obras em barras. Essas barras podem ser barras comerciais em 3 ou 6 metros, que geralmente é o que você tem no estoque a pronta entrega, o que as fábricas disponibilizam. Tem aqui barra com 3 ou com 6, então são as barras comerciais. Essas barras vão para a obra e você tem que fazer o quê? Você tem que cortar elas no tamanho que você vai fazer a aplicação no local. Ou essas barras podem ser encomendadas já nos tamanhos, Sim. Que aí seria o perfil também stick, onde a fábrica manda já fatiado para você, vamos dizer assim, né? Então, esse basicamente é o comercial, o stick. O engenheirado é quando você manda as peças, os perfis todos já customizados, cortados, com furação, com os encaixes, com identificação. Isso vai em kit para a obra, né? Pode ir em kit ou pode ir em painel também, né? Você pode mandar ele montado, as paredes já montadas, os quadros metálicos ou os kits. Então eles já vão prontos, é isso? Já vão prontos. Sim. O ganho de produtividade que você tem é muito relevante para essa outra metodologia comercial stick, né? Então essa questão do engenheirado já tem um tempinho que está no país, mas agora que as pessoas estão começando a perceber o valor que tem você investir no engenheirado, né? Então acho que basicamente, não sei se ficou claro aí a explicação, né? Não sei se você quer complementar. Assim, em termos de execução, a parte de stick, eu vim todas essas obras até o momento, até esse ano, sempre todas essa trajetória toda de mim foi tudo em stick. E eu era defensor do stick. Eu pensava para mim, eu nunca vou fazer um engenheirado, porque eu não tenho cabimento de eu pegar e pegar as partes, mas se eu perder uma parte dessa, o que eu vou aprontar? O que eu vou fazer? Entendi. Aí quando eu tive a presença do stick, foi as primeiras casas, foi da Plaque Lux, né? Foi o projeto. O primeiro projeto eu já fiquei encantado. Aí o segundo projeto melhorou no aspecto de execução, que quase que dobrou o tempo de montagem de painel e verticalização. A gente conseguiu dobrar a produtividade em tempo. Sim. Então temos que adotar o sistema, né? O engenheirado, ele tem você investe um pouco mais no valor, né? Porque justamente tem todo esse trabalho de engenharia prévio ali de projeto, produção, para justamente na hora que chegar no canteiro, você poder ter a produtividade. Sim. E não é só a produtividade, é a qualidade também, né? Porque a montagem fica melhor, os alinhamentos, né? Contraventamentos. Exatamente. Então você tem eu acho que as obras novas, né? Elas vão migrar todas para o engenheirado, né? Acho que dificilmente vai mudar. E a termo da parte fabril da Plaque Lux hoje está mais focada na parte de engenheirado, né? Hoje a evolução desse processo hoje, eu acho que pela Plaque Lux a fabricação tá muito mais avançada do que da parte do stick. Sim, os nossos equipamentos fazem também os perfis comerciais, mas vou dizer para você que hoje 70% da demanda já de projetos é para o engenheirado. Tudo engenheirado. Tudo engenheirado, né? Então, ótimo. Você, como CEO da Plaque Lux, né, fabricante de produtos nessa área, fala pra gente um pouco da importância de manter a qualidade dos produtos na obra. Sim. Um dos valores que a gente tem também, óbvio, é a qualidade, né? Eu acho que a indústria
A indústria tem que ser a guardiã, vamos dizer assim, da qualidade do mercado, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Aliás, a gente aprendeu isso um pouco também com a dor, né? Sim. Quando nós construímos a nossa primeira fábrica, a Placus tem 17 anos, mas durante 10 anos ela operou como uma importadora de produtos para construção seca. Então, nos últimos 7 é que ela virou indústria, né? Então, há 7 anos atrás, nós construímos a primeira fábrica no Brasil, que foi em Anagé, no estado da Bahia, né? No extremo sul da Bahia, né? Pouca gente conhece essa cidade, então a gente dá como referência a Vitória da Conquista, né? E aí os equipamentos eram importados, né, para a produção da placa cimentícia, né, que foi a nossa fábrica de placa cimentícia lá. E a fórmula também era importada. Só que então nós tínhamos equipamentos importados, com uma fórmula importada para produzir no Brasil com matéria-prima nacional, mão de obra nacional. Então imagina a encrenca. E nada deu certo no começo. Então o produto não saía legal, chegava no cliente, o cliente devolvia, tinha problema na obra, né? Então a gente falou, pera lá, vamos dar um stop aqui e vamos começar a repensar isso, né? Vamos desenvolver melhor as matérias-primas, vamos investir num laboratório, para quê? Para testar a matéria-prima quando chega, para testar o produto depois que fica pronto, né? Então a gente começou a mudar a nossa mentalidade, sair só da questão comercial, porque essa era a cabeça da empresa, era uma empresa de comércio, né? De importar, sim, e revender. E nós passamos a ser indústria, e é outra cabeça, é outra mentalidade. Outra mentalidade. Exato. Então a gente começou a investir muito em pesquisa, desenvolvimento e qualidade. Então não só testar também dentro da empresa, mas também testar em laboratórios acreditados para a gente poder ter os ensaios, os laudos dos produtos, né? Então isso foi incorporado na cultura da empresa. Então hoje tudo que a gente produz, tudo que a gente desenvolve tem muito essa preocupação, né? Qual que é a norma que rege isso, né? Qual que é a referência? Não tem no Brasil? Qual que é a referência internacional? Vamos olhar os principais mercados, né? Então, para quê? Para que você entregue o quê? Confiança, né? Porque o que vai garantir uma marca, a longevidade da marca, é a credibilidade. E credibilidade passa por qualidade. Né? E sobre o futuro do steel frame, o que você acha que a gente pode esperar das possíveis tecnologias para essa área? Olha, Malu, esse sistema vai crescer, tem muito espaço para crescer no país ainda, né? A gente lá na Bicem, né? Desde 2015, se não me falha a memória, a gente vem fazendo uma pesquisa setorial. Então, todo ano a Bicem publica uma pesquisa setorial para tentar mapear o mercado do steel frame, né? Então, pode dizer, olha, onde está crescendo mais, em que parte do país, quais são os tipos de obras que mais estão usando o steel frame, qual que é a perspectiva de crescimento para os próximos anos, né? E a gente vê um otimismo muito grande nessas pesquisas, né? Essa pesquisa é feita junto com as fábricas, com a ABCEM, a Associação Brasileira da Construção Metálica. Ela vai até os principais fabricantes do país de perfis e faz essas perguntas, né? E só para você ter ideia, as projeções a expectativa dos fabricantes de crescimento para os próximos anos é acima de 15%, 20% ao ano, né? Então, que segmento da economia cresce tudo isso? Cresce, né? Tanto assim, né? Sim. Exato. Então, se a construção civil brasileira crescer 5% ao ano, você pode ter que nós vamos estar crescendo 15%, 20%. Né? E por quê? Nós estamos saindo de uma base muito pequena, né? Não tem um dado preciso ainda, mas estima-se que o light steel frame represente algo em torno de 3% do que é o mercado total da construção civil no país. Então, olha o quanto a gente tem ainda para crescer. E com todas essas dores que a gente comentou, né, de falta de mão de obra, questão de sustentabilidade, etc., o mercado está migrando para essas tecnologias. Né? Sim. Então, a perspectiva é muito positiva de crescimento. Né? Que bom, né? Sim, que bom. Então. Que bom. Dentre todas as entrevistas que você já participou, dos podcasts, tem alguma pergunta sobre esse tema que ainda não te fizeram e que você gostaria, que você acha relevante compartilhar aqui com a gente, Fábio? Caramba, essa foi a pergunta mais difícil até hoje. Que bom, então, né? Essa foi criativa, né? Então, ai, Malu, acho que de momento assim não me lembro nada que possa... Não precisa ser necessariamente uma pergunta, alguma claro. Colocação que você queira acrescentar aqui no nosso bate-papo. Sim. Eu acho que... Só realmente, eu acho que dizer, né, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, né,
Para quem já é profissional da área, né, procurar se aperfeiçoar, né? E eu acho que como hoje você tem poucas opções educacionais, né, à disposição, por mais que as fábricas hoje estão se esforçando em dar os cursos, né, os distribuidores, instituições de ensino ainda são poucos que ensinam. Então o que você tem a técnica, né? Então o que eu recomendo? Façam parcerias, né? Talvez o nome parceria está um pouco gasto, né? mas acho que melhor traduz isso. O tal do network, né? Network, Cara, faça parceria com o distribuidor, faça parceria com as fábricas, porque é dessa sinergia, é dessa conexão que você vai crescer, né? Porque você vai ter orientação técnica, você vai ter parcerias comerciais com preços competitivos, você vai ter indicação de negócios. Então, para quem está no setor, o que eu mais recomendaria seria isso: faça parcerias, né? E quem não está, que está olhando ainda para o seu, olha, não sei se eu entro, se eu não entro, se eu uso essa tecnologia, se eu não uso, olha, olhe com carinho, porque se você não vier pelo amor, em algum momento você vai vir pela dor. Sim. Seja você usuário, seja você empreendedor, investidor, você vai ter que migrar. Um ponto que eu acho também é a parte de drywall e steel frame. Tem muitas obras que a gente vê aí, você encontra perfil de drywall com a placa cimentícia da Proforte numa fachada. Isso aí acaba com o nosso sistema, né? O uso de material inadequado justamente por isso, porque ele não tem o montador não tem uma parceria de aproximar das lojas, dos parceiros vendedores aí, que tem muitos aqui em Goiânia já hoje, que dá essa dica, que dá esse treinamento para não usar os perfis, as placas inadequadas em lugar que não caiba, né? Eu acho que quem está no mercado tem que primeiro aprender a vender. Sim. Né? A gente, no final do dia, todo mundo é vendedor. Sim. Né? Então, estudar muito bem o que você tem de solução, né? E aprender a ouvir também. Sim. Então, a hora que você vai atender um cliente, ouça primeiro quais são as dificuldades que ele tem, que tipo de solução você tem que levar para ele, que problema você vai resolver para ele, para que você possa cobrar da maneira adequada. Sim. A gente vê muitos profissionais que às vezes são apertados, né? Principalmente os empreiteiros, são muito massacrados às vezes pela construtora, por quem está contratando o serviço, para vender barato. E aí qual que é a consequência disso? Ele vende muito mais barato do que ele deveria, ele começa a otimizar no uso dos materiais. Sim, onde que ataca primeiro, né? Vai comprar um material mais barato. Exatamente, ele vai buscar materiais que às vezes não são adequados, né? Então, como o Rafael comentou, vai fazer uma fachada, ele fala, vou fazer aqui com aço do drywall mesmo, porque tem uma diferença, o aço do drywall ele é mais fino, porque é uma parede divisória interna, ela não é para ter contato com o meio externo ou receber carga e tal. Então, aí qual a consequência disso? Problemas de qualidade, patologia que a gente chama, né? Sim. Então, em pouco tempo você vai ter que fazer uma manutenção. Então, assim, é o barato que sai caro. Agora, se ele está muito bem fundamentado no que ele está vendendo e ele sabe defender, ele vai firmar o pé e dizer, olha, o meu trabalho custa isso, né? Se você quer qualidade, se você quer seriedade, você vai investir, né? Então, é óbvio, vamos ser sinceros, todo mundo aqui precisa vender, precisa faturar, tal. Mas a gente tem que ter um pouco de segurança, tem que acabar com esse, eu brinco, é o síndrome do cachorro vira-lata, né? Vamos saber cobrar pelo serviço. Né? Eu acho que a maior dor do montador hoje seria essa, né? Da parte ele cobra de acordo com as normas que exigem, ele não consegue fechar. E vem outro aqui mais barato que não tem um conhecimento, que ele está próximo então dos fornecedores e injeta um perfil mais barato, um produto mais barato que vai dar problema para o futuro. Sim. Isso é uma coisa que acontece aqui em Goiânia muito sério. Fachada principalmente. Você está usando muita Glazoc, né? Fachada com perfil de drywall. Isso é um ponto que precisamos mesmo, a indústria, ou até mesmo os comerciantes, atingir esse nível de conhecimento para os montadores. Concordo. Todo mundo da cadeia produtiva tem responsabilidade sobre isso. Sim. Então não é só a fábrica, não é só o distribuidor, é todo mundo que está no setor. A gente tem que transmitir o que é a regulamentação, o que é a norma, o que são as boas práticas do mercado, justamente para que o impacto seja positivo em quem está utilizando a tecnologia. Porque no final do dia, quem é um usuário, quem é um investidor, ele vai ver lá um problema na obra dele
ele não vai ter o discernimento que o instalador fez errado. Sim. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa tecnologia não O presta. sistema não funciona. Não funciona, eu não vou usar mais na minha próxima obra. Nós estamos prejudicando nós mesmos no mercado. Né? Verdade. E umas dores também que eu presenciei, fiz algumas visitas, foi o caso de um profissional de montagem fazer uma casa de estilo sem nenhum projeto. Nem projeto estrutural. Na cabeça dele. Vai ali, fala, não, vai ser assim, vai ser assim. Você não vai, é um passo que não vai dar certo. Né? Que atinge muito o consumidor final para isso. Muitas vezes isso está baseado em conhecimento de experiência, conhecimento empírico às vezes. Né? Então, qual que é a experiência, a prática, ela é valorosa, né? Ela é importante. Sim. Mas nem sempre a prática ela anda só o conhecimento prático ele anda sozinho. Ele precisa da inteligência, do planejamento, do projeto. Então, se você não tem, se você não sabe fazer o projeto, faça aliança com alguém que faça. Sim. Então, por exemplo, nós lá criamos uma área de projetos para poder dar suporte aos nossos clientes que não tinham, eu não consigo pagar um engenheiro, eu não consigo ter esse profissional hoje na minha empresa. Então, poxa, eu vou me associar à fábrica, né, que me presta esse serviço. É a parceria, né? É a que parceria. Você mencionou. Exato. Aí a obra vai sair planejada, no tempo certo, sem problema, com segurança, né? Então, não vejo por que seguir outro caminho. Né? E esse profissional, essa parte de engenharia de você, da Plaquilux lá, quando um cliente final passa o projeto, é diluído esse valor do engenheiro, dessa parte diluído dentro do projeto dele? Ou cobra a parte disso dele? Na verdade, nós cobramos o projeto, né? Mas por um valor subsidiado. Porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro no cima do projeto. Mas, obviamente, isso tem um custo para nós. Né? A gente está pagando ali alguns profissionais que fazem esse projeto. A gente repassa um valor subsidiado que é para também não encarecer, não inviabilizar. Né? E para que o cliente valorize também, né? Porque tem todo um trabalho de engenharia por trás. Né? São horas e horas ali do profissional, do engenheiro, fazendo cálculo, né? Montando caderno de montagem, fazendo compatibilização. Então, isso tem um valor. Né? Então, por isso que a gente não bonifica, vamos dizer assim. Né? Mas é um serviço que tem, eu digo que é a nossa área que mais está crescendo lá, né? Porque não está dando conta. Né? Projetos. Exato. Então, só para explicar um pouquinho rapidinho o fluxo. Então, o cliente manda o projeto arquitetônico para nós, a gente faz o levantamento e o orçamento dos materiais. Se o cliente fecha o negócio, aí a gente parte para o desenvolvimento do projeto. Então, basicamente assim funciona. Projeto arquitetônico, orçamento aprovou, aí vira o projeto e a gente entrega toda essa... Hoje o que mais chega para mim hoje é rabisco eu quero fazer uma casa. O croquis. Tá vendo o croquisinho, né? Então vamos procurar o arquiteto, fazer o projeto com cortes, tudo. A gente consegue fazer uma estimativa muito próxima do real. Né? Sim. A gente falou um pouquinho da parte técnica, né? Então vamos falar agora para o cliente final, para que ele possa entender como aplicar o drywall e o steel frame. Vamos descomplicar aqui alguns tópicos. Ótimo. Maravilha. Eu acho que assim, para simplificar, a gente usa muitos termos técnicos aqui. Então, para quem conhece, fica simples, né? Mas realmente para quem é consumidor, mais complicado. Mas nós estamos falando, tudo isso que a gente falou se trata do consumidor ter uma obra mais rápida, mais limpa, com fidelidade de orçamento e com melhor desempenho. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de sistemas construtivos pré-industrializados para viabilizar tudo isso. Então, você que está nos ouvindo aí, que está cansado de lidar com pedreiro, com atraso, com falta de compromisso, estouro do orçamento, etc., é para você que a gente está falando. Nós temos soluções para você através dos sistemas pré-industrializados, que é o drywall e o light steel frame. Né? A gente, como indústria, interage mais com os nossos canais de venda, que são os distribuidores e os instaladores, que são os construtores. Né? Eu acho que o Rafael pode comentar um pouquinho, que ele também executa obras, ele pode comentar como que é a experiência dele com o consumidor final. Quando chega um consumidor para você, quais são as dores que ele te traz? Sim. Como é que você trata esse atendimento? Como é que você conduz isso? Sim, um dos exemplos que a gente tem é o último cliente lá do Terras Alfa, que é de um grupo de investimento, que já estava com um alicerce pronto para fazer na alvenaria. Então, assim, ele já ia fazer a casa dele no sistema convencional. E ele conheceu o sistema, falou assim, vamos conhecer mais e vamos ver o que a gente vai executar. E nisso, com o tempo consegue ganhar muito nesse sentido da alvenaria, porque, igual você falou, a mão de obra e essa parte de
a ação trabalhista, essas coisas assim, que você consegue reduzir mais o tempo da obra que a gente está conseguindo bater forte. Mas ele já sabia o que era tecnologia? Já tinha pesquisado ou não? Ele chegou... Já tinha pesquisado, já veio, esse cliente já veio pronto. E outros clientes que, igual eu falei agora há pouco, que vêm com o rabisquinho e falam, eu quero fazer minha caixa steel frame. Isso eu fazia, a gente na parte nossa lá, a gente tinha a parte de engenharia que fazia os projetos tudo no stick. A gente fazia o cálculo estrutural, fazia toda a parte de panelização e fazia com ele. Agora, com a parte do engenheirado, a gente pega esse projeto dele, solicita para um arquiteto fazer o projeto e manda para a indústria fazer o engenheirado. Então, assim, isso aí vem melhorando a cada dia mais. Então acho que o cliente deve estar indo lá no Google e escreve assim, eu quero uma obra mais rápida, quero uma obra mais limpa, estou cansado de pedreiro, nada contra os pedreiros. Aliás, nós queremos que os pedreiros virem nossos amigos. A gente precisa deles, né? Exatamente, vamos formar eles para eles também saberem fazer esse tipo de obra, né? Mas acho que o tipo de informação que o consumidor está buscando realmente são nessas palavras que eu estou comentando, né? Porque realmente está todo mundo cansado de ter uma baita dor de cabeça para fazer uma obra, né? Seja você para usar para alguma casa para você viver ou um empreendimento que você está fazendo, né? Sim. Então acho que o que o consumidor tem que pensar é que ele vai ter acesso a um tipo de obra que vai ser muito melhor para ele e por um valor competitivo, porque às vezes o pessoal fala, então isso é tecnologia, custa muito mais caro. Tem um valor porque é tecnologia, mas é competitivo em relação ao sistema tradicional, né? Principalmente quando você coloca na conta o tempo que a gente estava falando. Se você entrega uma obra muito mais, 3, 4 vezes mais rápida do que uma obra tradicional, é dinheiro que você está economizando. Sim. Né? E um dos pontos também que a gente vê muito em obras de steel frame é que os pedreiros que acostumam com a alvenaria vai assentar um revestimento. Muito mais fácil para ele, muito mais você tem mais esquadros e mais níveis nas paredes nossas, então a execução dele é mais rápida, até a parte do pedreiro, pintor, tanto que o pintor agradece fazer uma massa corrida no drywall, né? Sim, então assim, até mesmo a gente falando do pedreiro, para fazer o radier a gente precisa do pedreiro, para fazer o revestimento a gente precisa do pedreiro, então a gente tem que aproximar mais. Sim. E trazer o conhecimento para eles também que o drywall e o steel frame é uma solução para ele investir no tempo dele, porque tem curso para fazer hoje o revestimento no drywall. Então tem toda essa parte que precisamos deles. Sim, profissional de elétrica, de hidráulica, né? Eu acho que assim, você quer fazer a tua obra, o primeiro passo é você criar a mentalidade de que você precisa investir num projeto. A obra ela só vai ser 100% bem sucedida se você investir num projeto. Projeto o quê? Arquitetônico. Então você tem que ter um arquiteto, né? E se o arquiteto não saber fazer steel frame, ele fala, eu quero fazer dessa forma. E ele vai ter que pesquisar alguma empresa, fazer parceria com alguma empresa, aí na sua região, na sua cidade, enfim, que tenha conhecimento de fazer o steel frame. Mas é muito difícil achar essa empresa. Não é difícil. Tem empresas de steel frame hoje no país inteiro. Nós não estamos falando de um negócio que desceu de disco voador aqui. Hoje, o drywall está no Brasil desde a década de 70. O steel frame está no Brasil desde a década de 90. Então, tem grandes indústrias hoje que fabricam materiais para essas tecnologias. Tem distribuidor no país inteiro. Tem gente que executa, né? Então, é só ter energia para ir atrás. E se o arquiteto não conhece, fala, eu quero que você vá atrás. Vai pesquisar, descobre uma empresa para mim que faça. E aí você começa a se aproximar do nosso ecossistema, da nossa realidade. Sim. E a parte de durabilidade e manutenção? Durabilidade e manutenção. Peraí, deixa eu Esse sistema construtivo. Pode ir? Pode. Vamos falar também um pouquinho aqui para o pessoal entender a parte de durabilidade e manutenção desse sistema construtivo. Perfeito. O Rafael também pode falar, que você queria falasse um pouquinho também, mas olha, durabilidade ela tem a ver com também o cuidado da edificação. O sistema ele é pensado para durar muitos anos. Quantos anos você quer que dure o seu empreendimento? 100 anos, 200 anos, 300 anos? Ele vai durar. Só que você precisa cuidar dele, assim como você precisa cuidar de qualquer outro tipo de obra, né? Agora, olha que bacana, a gente falou muito da questão de normas técnicas, né? Poxa, são sistemas que são normatizados no Brasil, né? Ou seja, tem-se um cuidado com a qualidade, né? Eu não sei se a alvenaria tem norma para material, etc. Eu acho que não, né? Eu não sei. Mas
país também tem, o Brasil tem, uma norma mãe que se chama norma Brasileira de Desempenho. É uma norma que regulamenta a durabilidade e a manutenção das edificações, independente do tipo de sistema construtivo que ela utilizou. Então ela vale para o cimento, para o bloco cerâmico, o bloco de concreto e vale também para o steel frame. O que diz essa norma? Que você tem que ter alguns cuidados com a construção e que você também tem que ter cuidados com a manutenção. Então não adianta você fazer lá uma edificação e você nunca mais... tem um vazamento no telhado. Você vai ter que arrumar o vazamento, porque se você não arrumar o vazamento, aquela água vai entrar, vai começar a oxidar materiais, apodrecer madeira, estragar móveis, né? Então qualquer tipo de sistema você tem que ter o cuidado para aumentar a vida útil dele, né? Então não muda nada. Então assim, é um sistema que vai durar a vida inteira desde que você faça as manutenções, como qualquer tipo de obra. Eu penso também como fosse um carro. Se não dá manutenção periódica nele, ele vai travar, vai entrar em colapso. Mesmo o sistema de alvenaria, mas o sistema do steel frame. Tem as preventivas, né? Perfeito. E que tudo isso está previsto. É muito técnico, eu sei, mas tudo isso está previsto na norma de desempenho. Você tem lá um roteiro. Olha, a cada ano o que eu preciso revisar? Preciso revisar a impermeabilização. A cada 2 anos eu preciso ver a pintura. Então tem um roteiro. É que as pessoas não têm o hábito de... Silicone da esquadria, que precisa trocar tanto tempo. Então esse roteiro ele existe. Existe, que é dessa norma de desempenho. É que as pessoas não têm o hábito de ler os manuais de garantia, né? Nem do carro, né? Nem do carro. Apesar que o pessoal faz manutenção do carro, né? Tem que fazer, Tem que fazer, né? Senão perde a garantia, né? Perde a garantia. Então é mais ou menos isso. Então não tem, fiquem tranquilos. É um sistema que ele é extremamente durável, resistente. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem países, né? É um sistema que nasceu lá nos Estados Unidos, há 100 anos lá é utilizado. Japão, alguns outros países da Europa. Vão aqui para os nossos vizinhos, Chile, por exemplo, né? Que lá o sistema está crescendo muito, né? E por um fator interessante, que é por causa dos terremotos. Então você pega países que têm terremoto, eles estão começando a migrar do tradicional para o steel frame. Por quê? Quando você tem abalo sísmico, tremor de terra, quando a obra é em alvenaria, a carga é toda concentrada em vigas e pilares. Então a terra mexe, rompe ali uma viga, um pilar, a casa vai para o chão, colapsa. O steel frame ele tem um conceito de carga distribuída, porque são vários elementos distribuindo a carga. Acho que a gente vai colocar alguma imagem para ilustrar, né? Aquela casa que parece um monte de paliteiro, a terra balança, aquilo ali movimenta e não cai, não rompe, né? Então, por exemplo, o Chile tem incentivo para as construtoras que usam o steel frame, porque é mais rápido para construir, né? E resistente a terremoto. Então, para a gente desmistificar essa coisa de que mas é leve, rápido, então é frágil, é a casa dos 3 porquinhos, bobagem. É tão resistente quanto o tradicional. Mas as casas dos 3 porquinhos lá em casa foi sempre o steel frame que pode soprar à vontade. Então tá garantido. Mas assim, essa parte de manutenção, a gente pegou uma casa aqui de um cliente, eu não sei qual Jardins agora, eu não estou lembrando qual Jardins. Ela ficou 23 anos sem manutenção nenhuma aqui dentro, de steel frame aqui em Goiânia. Sim, a gente pegou o projeto dela que é papel de seda, tudo desenhado à mão, do engenheiro lá de Sorocaba não, Uberaba, que eu não sei o nome dele mais. Então, foi 23 anos sem manutenção alguma na casa. Então, assim, quando o cliente descobriu que ele comprou a casa, foi fazer uma reforma, quebrou o drywall. Aí ele viu que era toda a casa, ele nem sabia que a casa dele era feita em steel. Então, aí o que foi a manutenção? As guias oxidou, por conta que não tinha aquele preparo que hoje faz, aquela proteção todinha que a gente faz com as mantas, protegendo as guias oxidou todas. Então, todas as guias da casa estavam oxidadas. Entendi. Era a única manutenção que teve na casa de 23 anos sem manutenção alguma. E um detalhe que a gente não comentou, a manutenção nesse tipo de sistema é muito mais simples. Então, supondo que você tenha um vazamento, né, é fácil de você identificar onde ele está ocorrendo e você simplesmente vai lá, você faz um recorte na placa para acessar o problema, você resolve e com o mesmo pedaço de placa você vai lá, passa uma massinha e está pronto. Agora imagina se fosse na alvenaria. Você tem que quebrar a parede inteira para descobrir onde é que está. Então, a facilidade de manutenção também é muito mais simples. Fábio, agora de uma forma bem geral, fala pra gente um pouco da Placlux. Legal, Malu. Bom, a Placlux, como eu disse no princípio, é uma empresa que está há 17 anos aqui no mercado brasileiro, uma empresa brasileira, 100% de capital nacional, que pensa o tempo todo em desenvolver
produtos, sistemas para os brasileiros, de acordo com as realidades aqui do Brasil, de clima, né, de tudo isso que a gente falou durante o podcast. A gente tem um propósito muito forte, que é, junto com a cadeia produtiva do setor, ou seja, com outras fábricas, com cadeia de distribuição, instaladores, transformar a mentalidade da construção civil brasileira. Tirar a construção civil brasileira do atraso que ela se encontra e levá-la para o futuro, através dessas tecnologias construtivas, né? A gente tem também valores muito fortes e um deles é a educação, né? Então a gente aprendeu que compartilhar conhecimento, né, oriundo de pesquisa, viagens, né, tudo aquilo que você vai acumulando durante a tua vida, a tua experiência, a bagagem, você compartilhar isso com outras pessoas, porque é isso que faz o mercado se desenvolver, crescer e com qualidade, né? Então, se eu tivesse que destacar 2 pontos aí, primeiro esse propósito nosso realmente de transformar a construção civil brasileira, né, através da educação. E hoje a Plaquelux é uma empresa muito completa. A gente brinca que a gente tem do aço ao acabamento, né? Então, ao longo dos anos da Plaquelux, ela nasceu originalmente como uma fábrica de placa cimentícia, mas hoje a gente fabrica o aço, a gente fabrica massas para drywall, para placa cimentícia, produtos químicos como impermeabilizantes, seladores. Enfim, a gente quer fechar todo o ecossistema da obra, né, para facilitar a vida do nosso cliente, para que ele possa encontrar projeto e todas as soluções num único lugar. Isso traz confiança, garantia, né? Então a gente espera continuar assim por muito tempo aí, né? E a questão da educação que eu estava comentando, inclusive nós teremos aqui no final de semana, né, um curso junto com a Steel Home, né? Sim. Que vai ajudar aí a aperfeiçoar o conhecimento dos montadores no La Steel Frame. Ou para quem não conhece, né, acho que vai ter gente também na turma que vai ter o contato pela primeira vez, né, Rafa? Vai lá, as inscrições que tivemos foi todas, graças a Deus, foram todas preenchidas. Sim. Que curte a nossa página Steel Home Goiânia, que vai ter treinamentos, tanto a Plaquelux, tanto de outros fornecedores, sempre a gente vai ter esse treinamento. Aliás, falei curso, perdão, treinamento, né? Então, Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Steel TV. Fábio, foi um prazer receber você aqui com a gente nesse primeiro episódio. Enriqueceu muito o nosso bate-papo. Foi uma honra ter participado, agradeço novamente aí pelo convite, né? E faço votos que o canal se perpetue aí e dure muito tempo, que venham outras personalidades aí legais. Rafael, está sendo um prazer enorme participar desse projeto com você. Obrigada pelo convite. Agradeço mais o Fábio Gin foi o primeiro que eu liguei, foi o primeiro que teve o sim desse apoio. E eu tinha uma consideração a fazer que eu não tinha feito. E na época da pandemia, quando tudo parou, o Fábio surgiu com um projeto Plaquelux na estrada, que eu acompanhei alguns e falei assim, rapaz, um dia eu vou conversar com o Fábio. Foi sua inspiração. Um dia eu vou conversar com ele. Então chegou o momento, muito obrigado, Fábio, por tudo isso aí, toda essa experiência que você tem na área que agrega muito pra gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Também queria agradecer aqui, eles estão nos bastidores, né? Mas nos ajudaram muito a Ilane e o Fernando, né, Rafael? Sim. Estiveram com a gente aí na produção desse primeiro episódio aqui do Steel TV. E os nossos patrocinadores, né? Steel Home de Goiânia. Lá você encontra tudo o que você precisa para construção a seco, atendimento personalizado, entrega rápida, melhores preços e materiais de qualidade para construção de drywall e steel frame. E também a TOTUS, contabilidade e consultoria, uma assessoria especializada para a sua empresa. A TOTUS, você está no informal, está precisando de organizar a empresa, colocar na formalidade. O pessoal nova, com conhecimento, atua na área do drywall, do steel frame, todos, mas é específico para montadores. Quiser formalizar, eles conhecem o canal certinho, sabe o caminho das pedras, aí, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e fica ligadinho que nós teremos mais outros episódios do Steel TV.